Olá pessoal, estamos juntos aqui no canal Mundo da Matemática e hoje vamos aprender como transformar frações em porcentagens. Vamos à aula! Muito bem, então vamos à aula onde vamos apresentar a forma, uma das formas, de transformar fração em porcentagem. Aliás, em uma das frações eu vou apresentar uma forma diferente, essa última aqui. Bom, aqui eu tenho uma fração, 1/5, e eu tenho, assim, eu tenho a opção de fazer que eu divida o 1 pelo 5, ou seja, o numerador pelo denominador, e após isso multiplicar por 100. Essa é uma das formas de você transformar a fração, a fração em porcentagem. No entanto, aqui eu vou efetuar um método que eu julgo interessante, talvez fácil, vai depender de pessoa para pessoa. Bom, toda porcentagem, ela é chamada porcentagem porque é por 100, certo? Ela tem o 100 como base, ou seja, se eu tiver como denominador o número 100, a porcentagem fica facilitada a entender qual é, porque porcentagem é por 100. Então, nesse caso aqui, ó, a porcentagem é 75%. Ora, se fosse, por exemplo, 52/100, 52%. Ok? Então, quando o denominador já é 100, fica facilitado, Fica facilitado aqui o cálculo da porcentagem, ou seja, você transformar a fração em porcentagem. Mas e aí quando o denominador não é 100? No caso da maioria das frações aqui, exceto a última, todos os números que estão embaixo, eles podem ser transformados em 100, porque são números que são divisores do 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer que a fração 1/5 obtenha uma fração equivalente a ela, onde o denominador seja 100. Simplesmente, eu vou pensar no número que vezes 5, esse número vezes 5 dá 100. Caso você não consiga perceber, basta efetuar a operação inversa da divisão, da multiplicação. É só você pegar o 100 e dividir pelo 5. Se você pegar o 100 e dividir pelo 5, você vai obter 20. Ou seja, em outras palavras, o número que multiplicado por 5, que vai me resultar em 100, que é o objetivo, é o transformar o denominador em 100. Porque transformado em 100, repito, lá o exemplo que eu coloquei. Se o denominador é 100, já sei que porcentagem está representada por essa fração. Se é por 100, é o numerador que é a porcentagem, 75%. Então, se tiver 100 embaixo no denominador, a porcentagem é o numerador. Portanto, se eu forçar que a fração equivalente de 1/5 vire alguém sobre 100, esse alguém é a porcentagem. Como é que eu descubro? É só pensar no número que vezes 5 dá 100. Caso você não saiba, repito, basta fazer a operação inversa. Pegue o 100 e divida por 5, que você vai encontrar o 20. Ou seja, o número que eu multiplico por 5, que dá 100, é o 20. Então, faço o mesmo em cima. 1 vezes 20, 20. Ou seja, a fração equivalente de 1/5, onde o denominador é 100, é 20 sobre 100. Portanto, a porcentagem aqui é 20%. Ok? Talvez você não tenha entendido, vai entender nos próximos exemplos. Talvez no primeiro exemplo você não consiga entender. Vamos para o próximo. 1/4. Eu tenho que obter o denominador 100. Tá? Eu tenho que achar a fração equivalente a 1/4. Caso você não se lembre de como se encontra a fração equivalente, eu deixo um card aqui e eu tenho aqui no canal uma aula sobre frações equivalentes. Muito bem. Eu quero achar o número que multiplicado por 4 dá 100. Porque aqui tem que ser 100. Ok?
Que número multiplicado por 4, ou seja, que número multiplicado por 4 resulta em 100. Porque, repito, se o denominador for 100, que for aqui em cima é o resultado do que eu estou encontrando. Esse número aqui é exatamente o 25. Tá? Caso você não saiba, você pegue o 100 e divida pelo 4. Toda vez que você não perceber o número multiplicado pelo denominador que obtém 100, você não perceber, basta você fazer a conta inversa. Pegue o 100, divida pelo 4 e você vai obter o número aqui escondido. 100 dividido por 4 é 25, ou seja, significa dizer que se eu multiplicar o 4 por 25, 4 vezes 25, vai dar 100. Portanto, eu multiplico em cima também por 25. 1 vezes 25, 25. Ou seja, a fração equivalente de 1/4 é 25 sobre 100. Portanto, a porcentagem que representa 1/4 é exatamente o numerador da fração equivalente de 1/4. O numerador aqui é 25. Encontrei a porcentagem que equivale a 1/4. Beleza? Próximo. De novo, eu vou ter que ter 100 aqui embaixo. Esse é fácil. Julgo ser, né? Que é fácil. Quem eu multiplico por 2, que resulta em 100? Ora, 50. Mas se você não sabe, pegue o 100 e divida pelo 2. 100 dividido pelo 2 dá 50. Então, o número que tem que estar aqui é o 50. Porque se eu multiplico 2 pelo 50, dá 100. Obviamente, se eu multipliquei aqui no denominador por 100, farei o mesmo em cima, multiplicando por 50 também. O mesmo número. E 3 vezes 50, 50, 50, 50, 150. Portanto, a fração 3/2 representa a porcentagem 150%. Beleza? Novamente, outra fração que eu tenho no denominador um divisor de 100. Repito, tudo isso, todo esse método que eu estou fazendo é por ser o denominador de cada uma dessas frações um número que dá para dividir por 100. Então, eu vou colocar o 100 aqui. Pronto. Se eu pegar o 100 e dividir pelo 5, preste atenção. Se eu pegar o 100 e dividir pelo 5, eu vou obter que número? O mesmo que está aqui em cima. Aqui também não era 5? Então, se eu pegar o 100 e dividir pelo 5, dá 20. Ou seja, na operação inversa, 5 vezes 20, 5 vezes 20 vai resultar no 100. Ora, se eu multiplico por 20 no denominador, farei o mesmo no numerador. Multiplico por 20 aqui também. E 2 vezes 20, 40. Ou seja, a fração 2/5, que me tem como fração equivalente 40 sobre 100, resulta na porcentagem 40%. Ok, pessoal? Tá jóia aí? Olha, vai dando like, o like ajuda o nosso canal ser conhecido por outras pessoas e ajudar outras pessoas é interessante. Então, dê o seu like, faz o seu comentário embaixo, envia um link dessa aula para outras pessoas. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, clica aí no botãozinho, inscreva-se. Agora vamos para essa fração aqui, que eu julgo ser mais fácil. Por que mais fácil? Porque meio significa metade. Ora, se o inteiro é 100%, a metade disso é 50%. Então, isso daqui significa 50%. 50%. Mas se você fizer igual, acho que eu fiz aqui, posso fazer igual? Posso. Você pode fazer igual fazendo o seguinte. Quem eu multiplico por 2, que dá 100. Quem eu multiplico por 2, que é 100. Ou ao contrário, 100 dividido por 2. E aqui eu tenho aqui, 50, né? Então, eu multiplico por 50 aqui para obter 100. Então, eu multiplico por 50 aqui também. Ou seja, 1 vezes 50, 50. Ou seja, eu já posso, nem precisaria fazer a conta, nem precisaria. Porque meio é a metade do inteiro. Metade do inteiro é 50%.
Toda fração que representa a metade, por exemplo, 4 oitavos, 4 em cima, 8 embaixo, é a fração equivalente do meio. 4, 8, ou seja, 4 da metade do 8, então também é 50%. 5 sobre 10, 5 décimos, é também 50%, porque 5 é metade de 10. Estou dando essa dica, você não precisa nem fazer conta. Mas se quiser fazer a conta, é só multiplicar aqui, ó, pelo número que dá 100. 2 vezes quem? Dá 100, 50. Faço o mesmo por cima. Ou seja, a fração, a porcentagem é representada pelo numerador da fração equivalente, 50%. Beleza? E a última fração, 5 oitavos. Aí eu tenho um problema. Utilizando esse método aqui não vai dar muito certo. Por quê? Porque não existe número que multiplicado por 8 dá 100. Ou seja, eu não tenho como encontrar um número natural, inteiro, que multiplicado por 8 vai dar 100 embaixo. Vai dar 100. Não, não tem. Então, a forma de eu resolver isso daqui vai ser diferente. O que eu vou fazer? Vou apagar aqui, ó, com a mão mesmo. Vou apagar aqui e fazer o seguinte. Como todos os outros que eu fiz, eu poderia fazê-los igual eu farei aqui. Pego o de cima, divide pelo de baixo. Então, vamos lá. 5 dividido por 8. É possível fazer 5 dividido por 8? Eu tenho que fazer alguma coisa para iniciar a conta? Sim, porque o dividendo ele não pode ser menor que o divisor. Então, para ele ser maior, o que eu vou fazer? Vamos ver se o meu canetão aqui escreve. Eu vou colocar um zero aqui, zero e vírgula aqui. Certo? Aí, o que eu farei agora? Encontrar um número vezes 8 que chega perto dos 50. Aí vou recorrer à tabuada do 8. 8 vezes quem chega perto dos 50? 8 vezes 6. Caso você não tenha muita facilidade com tabuada, você está fazendo uma prova, faz a tabuadinha do 8 no cantinho da prova, você vai perceber que número que vezes 8 chega perto dos 50. Chega perto porque não existe um número vezes 8 que dá 50. É o 6. 6 vezes 8, 48. O 50 tiro 48, eu vou obter o 2. Continua a conta porque não sobrou o resto. Coloco o zero aqui, ó. Não precisa colocar zero e vírgula porque já pus aqui. Tabuada do 8 de novo. 8 vezes quem chega perto do 20? 8 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Novamente sobrou o resto. E detalhe, em alguns casos, vai dar uma dízima periódica, vai dar uma continuidade infinita. Nesse caso não, agora vai terminar. Porque tem um número que vezes 8 dá 40. Vou colocar o 4, o 0 aqui, para continuar o cálculo. Quem vezes 8 dá 40? O 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Achei esse valor, 0,625. O que eu faço com ele, professor? Bom, você poderia ter feito esse método em todos os outros cálculos que eu fiz anteriormente. Pegar o número que está em cima e dividir pelo de baixo. Por que eu ensinei nessas situações o mesmo método? Porque aqui, como os números embaixo são divisores do 100, era mais fácil fazer dessa forma. Certo? Mas pode fazer assim também. Por exemplo, aqui, ó, se você pegar 1 dividido pelo 4, você vai chegar no 0,25. E como é que eu chego no 25? Aí que a gente vai explicar agora. Nesse caso aqui, por exemplo, deu 0,625, eu pego 0,625 e faço vezes 100. Por que vezes 100? Porque a porcentagem é por 100. Então, multiplicando por 100, não preciso montar a conta, nada. Quando se trata de números decimais multiplicados por 10, por 100, por 1000, eu tenho uma aula dessa aqui no canal. Caso você não tenha assistido, você pode assistir depois e aprender isso. Quando for multiplicar números decimais por 10, por 100, por 1000, multiplicar, a vírgula anda para a direita. Quando for dividir, a vírgula anda para a esquerda. Dividir aqui não é o caso, tá? É só multiplicar. Então, vou multiplicar por 100, associa o andar da vírgula pelo número de zeros que tem o 100. Quantos zeros tem o 100? Tem 2. Então, minha vírgula vai caminhar 2 casas. Se ela está aqui, ela vai vir para cá. Então, o que vai acontecer? Ó,
A vírgula está aqui, vai pular 2 casas, porque é atrelado ao número de zeros que tem o 100. Pulando para cá, o zero passa a ser desconsiderado, o resultado deu 62,5. Ou seja, cheguei no resultado de que porcentagem representa os 5 oitavos. A porcentagem é 62,5%. Essa é a porcentagem que representa os 5 oitavos. Então, vamos lá, de novo. Peguei o 5 e dividi pelo 8. Fiz toda essa conta aqui, deu esse valor. O que eu faço com esse valor? Pego esse valor e multiplico por 100. Multipliquei por 100? Multipliquei. Como que eu fiz isso? Andei com a vírgula 2 casas, porque eu estou atrelando o número de zeros que tem o 100. O 100 não tem 2 zeros? Então a vírgula vai ganhar 2 casas. Andando para a direita 2 casas, a vírgula vai vir para cá. Pronto, acabou. 62,5 é o valor da porcentagem que representa essa fração. Beleza? Bom, termina aqui mais uma aula, espero que tenha gostado e espero principalmente que tenha ajudado você. Beleza? Compartilhe essa aula, se você não é inscrito, se inscreva e dá o seu joinha, que ele é muito importante para o crescimento do canal. Pessoal, fica aqui um grande abraço, obrigado e até a próxima aula.